Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast de hoje. E hoje nós temos uma presença muito especial. Meu colega, pastor Danilo Fá, é o convidado de hoje para a nossa entrevista, nosso bate-papo. Ele desenvolve um trabalho muito bacana, muito especial e abençoado, né, através da ALAS, que é a Associação Luterana de Ação Social. E a gente vai, dentro da explicação do pastor Danilo desta noite, a gente vai tentar passar para vocês, né, compreenderem a importância dessa associação, não só aqui na região da Grande Vitória, no estado do Espírito Santo, mas também tenho certeza que de outros estados as pessoas têm buscado esse auxílio. Pastor Danilo, Deus abençoe esse momento, seja muito bem-vindo e eu deixo esse momento para a sua apresentação. Que Deus nos abençoe nesse nosso encontro e que Ele possa abençoar e nos inspirar para que possamos transmitir aquilo que a Bíblia, né, de capa a capa traz, que é esse amor de Deus. E a gente, né, na nossa vida, a gente vive esse amor, né? A gente que, através da fé, a gente tem esse privilégio, né, de levar o amor de Deus também na nossa prática, né, na nossa existência, no acolhimento com o nosso próximo. Muito bem. E eu quero então iniciar esse momento fazendo a leitura de um texto bíblico relacionado ao que nós vamos comentar aqui. E eu escolhi 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versículos 16, né, e 17 e 18 diz assim: Estejam sempre alegres, orem sempre, e sejam agradecidos a Deus por todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo ele lembra o quanto nós podemos ser gratos, né? A gratidão por todas as circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas adversas também. Então, dentro da importância da ação social, né, na igreja, é interessante a gente meditar sobre esse tema, porque ela é muito importante para melhorar de forma significativa, né, a vida das pessoas que passam por problemas graves por falta de assistência. E aí entra, né, a nossa querida ALAS, né, para fazer desse bom sentimento, né, uma ação realmente que vá transformar a vida das pessoas e melhorar o caminho para que essas pessoas possam desenvolver uma qualidade de vida até de uma certa forma melhor. Então este caminho, que eu chamo o caminho da fé, ele desenvolve esses projetos sociais e faz a gente ter o gosto, o prazer, não necessidade. A necessidade ela existe, mas o prazer em poder contribuir, né, com essa ação social que vá ao encontro do propósito, né, das pessoas. E aí entra o seu trabalho, aí entra essa nossa instituição, a ALAS. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a origem da ALAS para nós. Pastor Luiz, a ALAS ela surgiu assim de um despertamento dentro da igreja, né, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. A história da ação social, começando, digamos, da origem, ela teve iniciativas por pastores, né? Pastor Guedra, que você já deve ter ouvido falar também, que é mais da minha época, da sua, né? Ele foi o primeiro pioneiro que criou o Instituto Santíssima Trindade de Moreira, né? E também depois me lembra a esposa do professor Varta, Naomi, que também, né, teve um trabalho com surdos e tudo. E a ALAS, ela surgiu assim de uma inspiração, eu digo, mais coletiva. Entendi. A iniciativa mais coletiva que resultou de uma palestra, aliás, era de uma temática da igreja no ano de 2000,
que despertando assim, né, a motivação para a igreja olhar para fora. E a Alas, ela assim teve uma força muito grande, porque a igreja estava assim ressentida do fechamento do programa Expectativa. Então nós tínhamos o programa Expectativa, era um orgulho para a igreja luterana, porque ela se sentia assim confortável de levar a palavra para fora das quatro paredes. Porque a nossa igreja é muito assim, a história dela é muito ressentida, mas nas quatro paredes, e não olhar para a comunidade. Né? Uhum. Inclusive, o nome das maiorias das nossas congregações é comunidade. Então, elas criavam a própria comunidade dentro da comunidade social. E aí, então, quebrou esse paradigma. E aí, ela, uma vez que ela perdeu o programa Expectativa, ela buscava um outro trabalho externo, que fosse assim relevante para a sociedade. E aí, então, no Congresso de Servas e também, posteriormente, de Jovens, nos dois congressos foi abordado o mesmo tema da ação social. E aquilo, assim, encaixou como uma luva. Uhum. Então, no ano 2000 foi esse congresso. Em agosto já estavam ocorrendo reuniões de uma prospecção no que a igreja ia trabalhar. E aí as coisas começaram a se definir em 2 anos. 2 anos de reuniões, foi formada uma comissão, a comissão começou a trabalhar num tema, né, num projeto, e acabou acontecendo porque muitos irmãos do interior não tinham onde ficar, ficavam na casa de irmãos, mas nem todos tinham parentes, e interferia muito na vida familiar, então era complicado. E a movimentação de pacientes do interior para a Grande Vitória era muito grande, né? Então, necessitava ter uma casa acolhedora. Então, esse projeto se desenvolveu, recebeu muito apoio, e com isso surgiu a Alas em 2002. Fundamos a associação. No dia 24 agora de novembro vai completar 20 anos que a Alas existe. E em cima disso, aí começamos a buscar um local, e com projeto, também com apoio da nossa igreja, né, da IELB, e também da Igreja dos Estados Unidos. Foi aprovado esse projeto e nós conseguimos comprar uma casa. Então, compramos parceladamente, em 4, 5 anos a gente conseguiu adquirir essa casa. Mas em 2006, em agosto, foi inaugurada, né? Foi inaugurada a casa, e começamos, então, a acolher pessoas que vinham do interior para a capital. Nesses 20 anos da existência da Alas, o endereço sempre foi o mesmo, ali perto do Parque Moscoso? Parque Moscoso, Rua Washington Pessoa, né, 35. É um lugar assim bem estratégico também, porque tem a Santa Casa de um lado e o Hospital Central do outro. Então, a Alas serve muito bem esses 2 hospitais. Tem outros, né? Nós temos convênios com 20 hospitais, né, na Grande Vitória, mas esses 2, assim, frequentemente temos hóspedes vindo desses hospitais. Muito bem. É interessante a gente conhecer um pouco desse contexto histórico, né, da Alas, com relação também, né, à igreja, né, como ela foi criada, o seu desenvolvimento. E é interessante também a gente compreender essas etapas que foram percorridas até aqui.
E ela está servindo assim ainda, né, de referência, quebrando muitos paradigmas e despertando. E a gente, né, tem assim muitos resultados positivos, né, de mudança de atitude, de comprometimento, de investimento, desenvolvimento. E a ação social, ela, digamos assim, ela provoca, né, nas pessoas o fortalecimento da própria fé, né? Porque você simplesmente, o ser humano, ele gosta de receber. Sim. Né? Ele não gosta de dar, é mais complicado. Quer ser acolhido, né? Exatamente. E aí, quando você tira algo, esse processo de valorização, né? A doação é uma valorização. Então, aquilo é significativo para a pessoa. E aí entra, então, o ingrediente importante, que é a fé. Né? Então, a fé é que dá esse empurrão. Né? Claro que há outras motivações também. Né? Não vamos ser assim ingênuos de afirmar uma coisa que é estanque e dizer, não, é só pela fé. Não, a gente pode também querer comprar o céu, né? Querer comprar as pessoas. Né? A gente tem N motivações, mas dentro da vida cristã, eu tenho essa leitura, que é a fé que dá aquele impulso para que a pessoa se desfaz daquele seu bem e compartilhe, então, com o seu próximo. E a gente tem, assim, acompanhado o crescimento, né, da igreja por esse lado de ter até um orgulho sadio. Né? Eu estou participando, né, desse processo. E a Alas, assim, ela tem, assim, sido muito abençoada, né, por muitas pessoas, muitos voluntários que realmente assumem esse compromisso. Ela é uma associação sem fins lucrativos e que ela necessita do apoio, né, de doações. Sim. E assim ela tem se mantido ao longo desses 20 anos, né? Graças a Deus, olha, é uma instituição que muitas entidades, né, às vezes estão endividadas, estão em dificuldades. Nós não estamos nadando em dinheiro, né? Mas nós estamos com as nossas contas equilibradas. Então, nós temos nossos compromissos, assim, bem administrados e em um certo sentido, assim, muito confortável. Claro que a ação social, ela gasta todo dia, né? Nós temos gastos diários, né? É uma rotina. Mas, por outro lado, também, rotineiramente, a gente corre atrás dos recursos. Então, cada dia se mata um leão. É um desafio enorme, mas a gente sente também que a providência de Deus, né, está sempre presente. E às vezes, né, é interessante. Hoje, por exemplo, eu estava lá na Alas, daí de repente uma hóspede, né? Uma amiga dela, lá de Rio Bananal, veio com 2 caixas lá, lotadas de doações. Que bênção. A gente não estava esperando aquilo, é uma coisa diversificada e é uma região, né, que hoje está passando dificuldade, negócio de água, outras coisas mais, e de repente encontra pessoas dadivosas que, né, compartilham os seus bens conosco. Os corações generosos, né? Muito, em favor em benefício do próximo. Então, e hoje, como que a Alas, ela se encontra, por exemplo, dentro de um panorama? A gente vai dividir isso em 2 momentos. Sim. Como é que ela se encontra dentro, por exemplo, do panorama da igreja? Eu, além de ser pastor, eu tenho o curso de formação do serviço social. E eu tenho, assim, me envolvido dentro do trabalho da igreja de também sair um pouco do meu compromisso único com a assistência social. Uma, porque a minha vinda, né,
em 2010 aqui para Alas, ela foi amparada e como retaguarda a Congregação Esperança. O meu chamado, né, de administrador e assistente social da Alas está vinculado à Congregação Esperança. Sim. E a Congregação Esperança, ela, há 2 anos, ela compartilhou, né, o meu sustento. Então, nós temos assim um certo compromisso, uma certa gratidão também à Congregação Esperança, porque viabilizou a minha vinda, porque até o ano 2010 nós não tínhamos um capelão, né? Nós tínhamos um voluntário e tal, mas nós não tínhamos um capelão e nem assistente social. E com a minha vinda, a Alas então se beneficiou, né, com o meu curso de serviço social, de assistente social, e também como capelão. E eu, assim, particularmente, eu tenho essa dívida, né, com a Congregação Esperança e também com as outras congregações, com a igreja também. E como a IELB está num processo de desenvolvimento na área da ação social, porque isso é uma coisa nova dentro da nossa igreja, né? Eu falei no começo, né, que a igreja era mais 4 paredes, né, e ela está saindo, né, ela está se desenvolvendo. Abrindo os olhos, abrindo né? Os olhos. Então, aconteceu em Guarapari. Em Aracruz, aquela decisão da IELB de incluir o vice-presidente de ação social com o pastor Ayrton Schroeder. E a partir dali, a igreja, então, ela institucionalizou a ação social de uma maneira mais concreta, né? Apesar de que o pastor Mário, antes disso, né, ele já trabalhava nessa área também, ajudando a igreja. Mas, a partir do pastor Ayrton, aquilo oficializou, né, esse compromisso da igreja com a ação social, esse comprometimento com o próximo. E eu estou junto nesse processo, né? Por eu ter esse conhecimento, essa formação, isso me privilegiou de fazer esse trabalho, né? Então a gente vai e compartilha também e se alegra, porque se a igreja toda cresce, a Alas cresce junto. Então eu, assim, não me furto, né? Nos finais de semana, por exemplo, eu não teria compromisso, digamos, com as congregações, com o distrito, mas como os distritos apoiam muito, né, a Alas e as congregações, as paróquias, eu também me sinto assim no compromisso, no dever de dar aquilo que eu tenho, né, e aquilo que eu gosto de fazer também, compartilhando com as congregações. Então, eu faço essas visitas, eu oficio palestra, culto, e para despertar, né, essa consciência de a gente olhar para o próximo de uma maneira mais piedosa, mais comprometida. E então a Alas ela está, né, trabalhando nessa área junto com as congregações, com os distritos. E por outro lado, a Alas também ela também participa da rede pública, né, das políticas públicas, porque a nossa cidadania é de compromisso também na administração pública. Então, a gente reconhece que muitas vezes o Estado falha, né, tem as suas lacunas, ele não corresponde, né, às vezes falta um projeto, falta um respaldo, falta até verbas. E esse trabalho que a Alas está fazendo poderia tranquilamente ser, né, colocado também como uma responsabilidade do Estado. O Estado, em parte, em algumas necessidades, até ele socorre as instituições, mas é muito pouco, né? Mas assim a gente então tem um bom relacionamento, né? A Alas, por exemplo, ela já teve parceria com a própria Prefeitura Municipal de Vitória e agora, ultimamente, a gente também tem com o Estado, porque a Alas, logo no início, ela já foi reconhecida como uma entidade assistencial pelo município de Vitória.
E agora, em 2018, nós fomos reconhecidos pelo Estado também. Então, nós temos esses 2 títulos de utilidade pública, tanto municipal como estadual. E estamos pleiteando agora o federal, né? Mas isso é mais complicado ainda. Está no processo, está em trâmite lá em Brasília, mas ainda não veio a resposta. Mas esse é um compromisso, né, que a ALAS tem também, de não só ficar dentro das 4 paredes dela, né, acolhendo os hóspedes, como também de fazer essa relação. Porque o serviço social, Luiz, ele é comprometido nessa ligação entre o poder público com o cidadão. Uhum. Então a gente faz também essa ponte. Esse panorama para a sociedade. Exatamente. Então a gente faz essa leitura e a gente tem assim um relacionamento com o CRAS, com o CREAS, né, e com as outras entidades, né, as outras organizações. O Conselho Municipal de Vitória também, a gente participa, a gente tem fórum lá, e aí a gente leva a nossa ideia, o nosso espírito, a nossa motivação, a nossa gratidão e nosso compromisso, né, e responsabilidade também. A ALAS hoje ela tem condições de comportar assim quantas pessoas dentro das suas necessidades? Falando assim dos projetos gerais, né, da ALAS, a gente começou recém-organizada, antes da casa, né, de apoio. Nós tínhamos um projeto Unimelody, que era uma parceria com a Unimed. Então aconteceu lá em Bela Aurora, com o pastor Adavir e a esposa, que tocaram um projeto assim de iniciação musical com as crianças de Bela Aurora. E aquilo continuou, né, um bom tempo, até 2014, tocando e cantando, parceria com a Tribuna, com a Unimed, continuou um tempo com a Unimed também, depois com a Tribuna. E aí a gente até promoveu muitos eventos natalinos, também no Hospital Infantil de Vitória. Foi um trabalho muito lindo, mas ele era realizado assim nas escolas, né? Então hoje as escolas elas meio que fecharam esse acesso e a gente não pôde continuar esse programa. E também a gente ficou naquela dependência, né, de ter autorização do Conselho dos Pais e então era visto assim não muito bem e no fim então a gente suspendeu esse projeto. Mas a gente está pensando em talvez um dia ainda continuar, mas num outro formato. Uhum. Mas foi assim um projeto que hoje praticamente a ALAS está com a casa, né, de apoio. Aí nós tínhamos 25 leitos, mas é que a logística era com beliches, né? E a gente viu que colocar um idoso, colocar um enfermo para dormir no beliche que nunca dormiu, era até um risco de vida, né? Essa questão da acessibilidade, né? E aí, então, a gente ocupou todo o espaço da casa para 20 leitos. Então, hoje nós temos, assim, disponíveis 20 leitos para acolher as pessoas. Mas, dificilmente a gente completa esse número. Então, chega-se a 15, 16 pessoas que a gente acolhe, assim, numa noite. E os tratamentos, assim, dos nossos hóspedes, eles são bastante prolongados, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Depende muito da enfermidade, né? Do tratamento que vai ser exatamente, feito. E além da casa de apoio, que a gente oferece o pouso, o repouso e também a alimentação, e assim a gente dá toda a assistência nesse tempo todo para estar lá, receber a alimentação, receber o conforto, né, da cama e a lavanderia também a gente dispõe para eles. E nós somos a única instituição que permite os hóspedes lavar as roupas, né? Nós temos 2 máquinas lá, a gente coloca à disposição deles
e eles ficam assim muito felizes, né? Nós temos uma entidade grande, não vou falar o nome aqui para não falta de ética, né? Questão ética, mas instituições grandes, né? Os hóspedes deles, que eles fecham na sexta-feira e sobra sábado e domingo para elas cuidar deles, né? Porque como eles estão fechados, então não tem como retornar, né, a origem, aí eles ficam aqui na Grande Vitória. Então a gente acolhe de sexta, sábado e domingo na nossa casa. E eles aproveitam e abusam, né? Lavam toda a roupa de cama e as demais peças também. Mas a gente faz isso com muita alegria e gratidão também. E aí, então, a gente tem um outro projeto que também está muito ativo, agora com o pastor Maxwell, né, que ele é estagiário da Alas, então ele tem 2 dias por semana que ele atende os nossos enfermos e hóspedes no hospital. Então, ele faz visita e também atende os pedidos de fora, né? Quando tem um irmão conhecido, recomendado, a gente vai e faz a visita, então, para esse irmão que está na UTI ou na enfermaria, e a gente leva a palavra de consolo e de conforto também. E além desses 2 projetos que já estão em andamento, né? Um está em stand-by, mas com aquela expectativa de retornar novamente, né? Uhum. Que é o Tocando e Encantando. Tocando e Encantando. Né? Tem algum outro projeto ainda por se desenvolver? A gente tem, né? Um sonho que já perdura já por muitos anos é abrir outras filiais. E aí, então, é uma questão logística, né? Veja que hoje, só assim, talvez muitos nem saibam, uhum. A Grande Vitória é um complexo organizado da saúde fantástico. Imagina que do Rio de Janeiro, da Bahia, de São Paulo, nós temos hóspedes, né, que são acolhidos na Alas, como também pacientes que vêm fazer tratamento no Hospital Santa Rita, no Hospital Evangélico e outros hospitais aí, por eles não terem acesso no Rio de Janeiro e nem em São Paulo. Uhum. E o nosso nível de atendimento, de especialização é muito, muito grande, né? Tem transplante de medula, tem, por exemplo, o Meridional, ele tem uns recursos técnicos super avançados. Então, o polo da Grande Vitória está muito bem servido. E o nosso governo ele está interiorizando agora a saúde também em Linhares, Colatinas, São Mateus, São Gabriel, por ali, e também no sul, que é Cachoeiro, e até Santa Maria Jetibá também, né? Afonso Cláudio. Então, o que acontece? Nós tínhamos uma movimentação de hóspede muito grande, uhum. Né? 2, 3, 4 anos atrás. E hoje a gente sente que o interior está retendo. Por exemplo, nós temos hóspedes ali que fazem só rádio aqui em Vitória. E a químio está sendo já aplicada tanto em Colatina, Linhares, parece que também, e eles não vêm mais agora para... Já está indo, esse recurso já está indo mais para o interior do estado. Mais para o interior também, então não há mais essa necessidade desse transporte sanitário que como acontecia muito tempos atrás. Então é uma boa notícia, né? Favorece, porque imagina, pastor Luiz, pessoas saindo lá de Bar de São Francisco à meia-noite para chegar aqui às 6 horas da manhã. E aí voltar, o ônibus saía às vezes 4, 5 horas, depende do horário que era o atendimento, né? Saíam novamente às 4, 5 horas para chegar em casa à meia-noite. E já sair de novo, quer dizer, só ficava viajando. Né?
Então não tinha aquele tempo do descanso, né? Não tinha aquele tempo de recuperação. E hoje então está mais agilizado, a logística está mais favorável também para eles. E tanto a aplicação de rádio como químio, isso aí prejudica muito o físico das pessoas, né? Então elas ficam vulneráveis, então sérios problemas, né? Pois é. E dentro das responsabilidades, a gente vai incluir a questão da igreja também, né? Qual é a responsabilidade da igreja com a ação social hoje? Na nossa prática da ação social, a gente é muito ético também, né? A nossa igreja ela não é proselitista, né? Ela não criou a ONG para inchar a igreja de novos membros. Então a gente respeita todas as religiões, inclusive no momento, na Alas, nós estamos com 10, 12 hóspedes lá, não temos um luterano, né? E a gente não... Isso vem provar que não é, igual você quis dizer, algo fechado. Atende a todas as pessoas. E não se faz uma abordagem aí, olha, eu vou só te atender se você vai ser luterano. Então, não, a gente é cristão, a gente tem uma prática cristã, né, da oração, da leitura bíblica, assim, em alguns momentos que são realizados, mas cada um, né, pode permanecer na sua igreja, na sua religião, não tem problema nenhum. E a gente desenvolve esse trabalho assim no acolhimento. E aí, então, a ação social, ela recebe as pessoas assim e valoriza o todo, né? A gente cuida, então, da parte física, que é a alimentação, né, o repouso, como também a parte jurídica, né, se caso precisar de alguma coisa, e na parte espiritual e psicológica, dentro do possível também, a gente atende. Então, por exemplo, aconteceu agora o falecimento da mãe de um hóspede ontem. Então ele ficou assim muito consternado com o falecimento da mãe. Aí, inclusive, o pastor Maxwell, né, deu aquele apoio, aquele conforto para ele. E a gente fica muito feliz quando a gente pode, né, então, acolher esses irmãos que têm esse momento assim difícil. E a gente tem o privilégio, né, de poder viver momentos difíceis que acontecem dentro da casa. Então, hoje mesmo fiz uma reunião com os funcionários lá e coloquei isso, né, que a gente às vezes tem os nossos próprios problemas, mas a gente tem que buscar a força de Deus para receber as pessoas, né, porque o problema delas é maior do que o nosso, e a gente pode ser sensível a isso. Então, cada pessoa que entra lá, a gente sempre espera, porque dentro da ação social uma regra é essa, né? Você trabalha com problemas, né? Se não tem problema, você não tem ação social. Então, não tem o que fazer, não tem trabalho. Então, né? Sempre é o desafio. Então, você tem que estar preparado, porque a pessoa precisa, e ela não só precisa de dinheiro, ela não precisa só de cesta básica, mas ela precisa de uma intervenção que é uma palavra, um carinho, é um abraço, aconselhamento, é uma solução, um aconselhamento, é estar do lado, né? Porque você é que faz parte da vida dela. E eu só para te contar uma história que me chamou a atenção uma vez, que uma pessoa chegou, nós estávamos numa reunião assim, de grupo, daí ela disse, eu não sabia o que ia acontecer comigo. Eu vim às pressas de São Mateus e o meu filho aqui no Hospital Central e depois eu me flagrei, onde é que eu vou ficar? Aí eu pedi a Deus, Deus me ajuda, me dá uma resposta. E aí estou aqui nessa casa abençoada. E aquilo me chamou a atenção, que a Alas, ela é um instrumento de Deus, né? Deus ouvindo uma oração
ele precisa resolver um problema daquele seu filho que pediu, né, assistência de Deus. Que estava sem rumo, sem uma direção, exatamente, né? Sem saber o que fazer. E aí então Deus chega e diz, poxa, eu vou utilizar a Alice, vou mandar para lá. Quer dizer, a gente quebrou, entre aspas, o galho de Deus, né? Porque ele tinha um problema, ele tinha um problema ali e foi resolvido enviando lá para lá. Então, eu digo assim que cada hóspede que chega é enviado por Deus. Então, a gente tem que olhar que a gente é parceiro também de Deus nessa situação. E aí eu vejo dentro da sua fala, pastor, que dentro da questão da ação social, o acolhimento dessas pessoas, vai muito além do lado profissional, né? O amor. Se você não tiver amor pela causa, você não vai empreender numa situação como essa. Então, igual o senhor disse, né? A pessoa chega ali. Como é que essa pessoa chega? Muitas vezes destruída por causa de uma enfermidade onde ela precisa ser curada, ela precisa passar por alguns procedimentos, né, de tratamento, e talvez ela vem do interior, ela vem de algum lugar, ela está sozinha, e se não tiver esse acolhimento, essa ajuda para essa pessoa, ela se desespera. Eu me lembro de um caso, né? Posso contar um caso? Pode, claro. Não vou citar o nome. É lá do interior do Espírito Santo. A pessoa há muito tempo, né, deixou da igreja, foi expulso da igreja, gostava muito da bebida, do cigarro e tal, e acabou tendo câncer, né, na garganta. E aí ele veio para tratamento no Santa Rita, ficou um bom tempo, e ninguém gostava dele a não ser uma nora que tolerava, né? Ele era muito nervoso, muito irritado, ninguém gostava dele, nem os hóspedes lá gostavam dele também, ele era complicado. Uma pessoa difícil de lidar. Difícil. E aí, depois de um certo tempo, a gente ficou conhecendo a nora dele e tal, aí, a pessoa nunca tem um problema, né? Aí o marido dela estava revoltado que ela estava ajudando o pai dele. Tinha uma filha em casa que estava, né, desprotegida de um certo sentido. Olha a angústia dessa mulher. E cuidando de um sogro que era chato, né? E foi para lá e para cá, e eu fiquei sabendo, aí eu conversei com ela e comecei a apoiar ela. E aí ela criou uma confiança, né, me passou os problemas dela, e eu então fui ajudando. E aí eu peguei assim mais direto com o sogro dela, e a gente foi. Ele continuava fumando escondido, né? E todo mundo combatendo, porque dentro da casa a gente tem uma hora também que não pode fumar, e os médicos também, né? E o cara com câncer e fumando, né? Então não dava. Mas aí foi que a gente conseguiu fazer com que ele parasse de fumar até, né? Então, e a gente foi conquistando ele, e foi mudando as atitudes, né? E ele foi se conscientizando. Mas chegou um momento que o câncer não tinha mais jeito, e ficou muito difícil para ele. E eu sei que na véspera do falecimento dele, eu estive com ele, né? E naquela oportunidade deu para conversar com ele. E que pessoa que mudou, né? Deus assim levou ele a um constrangimento, a uma realidade de uma aceitação, né? Ele aceitou, ele sabia que ele ia morrer, ele se arrependeu, e assim, fico muito emocionado quando eu lembro disso, porque Deus operou um milagre na vida dele. Ele era uma pessoa revoltada, uma pessoa doente, cheio de problemas familiares e tudo mais, e depois então ele mudou, Deus mudou a vida dele, e ele pôde assim se despedir em paz. E depois, passado um mês, aí a nora mandou uma foto lá da igreja,
com a confirmação da filha dela, né? Foi assim um momento festivo, né? de gratidão. Então, e casos assim como esses, né? Também tem acontecido assim seguido, né? E aquilo nos dá um ânimo, né? Dá um plus para nós continuarmos acolhendo as pessoas e sempre com essa esperança. Alguns casos a gente não consegue fazer nada, né? Mas outros, então, as pessoas mudam e a gente muda também. Isso é importante. Dentro desse acolhimento, né, que vocês têm ali na Alas, de acolher as pessoas, dar um local, né, tranquilo para descansar, para dormir, para passar alguns dias, alimentação, vocês também têm parcerias, né, com algumas entidades, vamos assim dizer, que fornecem materiais, livros, revistas, bíblias, né? E quem são essas entidades? Luiz, sobre assim, captação de recursos, digamos, né? Tanto recursos humanos como recursos financeiros e outros equipamentos. Inclusive, eu quero de público aqui agradecer sua paróquia, né? Nos surpreendeu. Essa semana, 3 vezes vieram lá descarregar doações, né? E, especialmente coisas assim muito importantes, como saco plástico de 100 litros, né? Coisa que dificilmente a gente sonha ou pega sempre umas coisas para empacotar os lixos, outras coisas mais, né? Mas assim, ficamos assim muito bem servidos. Nossa gratidão por isso também. E assim temos várias congregações, né, que elas fazem, tanto na festa da colheita, como as servas da Grande Vitória, o grupo de senhoras, né, elas fazem essas campanhas. Então, na parte de higiene, a gente tem que ter um cuidado todo especial, porque a gente trabalha com vulnerabilidade sanitária muito forte, então é necessário, né, esses equipamentos, esses produtos de limpeza. Então a gente, né, tem esse cuidado também, e as senhoras têm, desde que ela foi fundada, a Alas, até hoje, elas têm honrado esse compromisso também. E na ação social, a gente não pode, isso é uma regra, não pode ter só uma fonte abastecedora. Uhum. E nós somos abençoados porque tem uma rede luterana, né, que é todas as congregações, os distritos, a organização da igreja luterana se uniram. Então elas tiram 2% do seu orçamento e repassa isso assim espontaneamente para Alas. Então isso é que mantém o nosso trabalho nessa parte financeira. Além disso, temos voluntários que também fazem as suas ofertas, suas doações, e temos também na parte pública, a gente tem um deputado especial que tem nos apoiado muito, né? Então, nesses últimos 2 anos, assim, a gente teve uma bênção assim, muito especial, algumas coisas que a gente precisava, e veio, né, dessa generosidade dele ter indicado a Alas para receber isso. Aí ele tem, né, cada deputado tem um certo valor para distribuir na sociedade. E aí, então, ele escolheu a Alas e a gente foi beneficiado por isso. Além disso, nós temos, então, essa parceria também com a Sociedade Bíblica do Brasil, que ela tem nos fornecido assim, muita literatura, especialmente Bíblia, né? E a gente tem distribuídas essas Bíblias, porque há muitos que não conhecem a palavra de Deus. Então, né, a gente sabe que é a fonte do linguajar de Deus para o coração das pessoas. E nós temos também a nossa ONG, né, que é a Hora Luterana, que faz um trabalho sensacional, extraordinário na literatura, é um trabalho bem missionário, e vem ao encontro nosso, porque o ser humano hoje ele tem um leque de problemas, né, como depressão, ansiedade, angústia, e, né, todas as patologias que atrapalham a vida dele, a vida da família, da vida da comunidade e tal. E
E então a gente é bem servido, né, nesse leque de literário cristão, e a gente compartilha isso. E a gente assim não pode se queixar que a gente tem um bom recurso, tanto para os nossos hóspedes, como também para os hospitais e pessoas que têm contato conosco. E nesse sentido a gente distribui, né, a literatura bíblica para não só nos hospitais, ou não só com os hóspedes, mas também nas comunidades onde a gente tem acesso, a gente leva, né, e a gente compartilha essa literatura. Acho que seria mais ou menos essa nossa realidade aí, nesse ponto aí de receber as doações e repassar. Também faltou ainda mencionar os equipamentos, né? A gente também tem cadeira de roda, cadeira de banho, tem muletas, tem camas hospitalares, que a gente faz isso por comodato. Então a gente empresta enquanto a pessoa necessita, depois, quando ficou obsoleta, então ela devolve. Então a gente tem servido muitas pessoas também nessa área. Muito bem. Pastor Danilo, mais alguma consideração especial sobre a ALAS que o senhor gostaria de estar mencionando ainda? Olha, outro trabalho que eu acho assim muito interessante que a ALAS faz é uma parceria que a gente tem com o Ministério Público, né? Que é a VPEMA, Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas. Então, são pessoas, né, que foram condenadas, mas têm assim, uma pena mais leve, digamos, né, até 3.000 horas, né, de reclusão, e que são convertidas, então, em serviços sociais, né, e comunitários. E a gente tem, assim, colhido muitas boas experiências, né, nessa área Hoje nós temos lá 4 reeducandos que trabalham conosco, e é uma troca, né? A gente oferece o nosso trabalho para eles, e eles nos oferecem a mão de obra também. Então, essa troca ela é edificante, tanto para nós, né, que damos a oportunidade, e podemos assim conviver, e muitas despertam assim para a ação social, como também essas pessoas nos ajudam, né? Então é claro que aonde tem o ser humano sempre tem uma outra dificuldade, mas o resultado é muito positivo. Tanto a VPEMA ela gosta do nosso serviço, e como a gente presta esse serviço a ela, como também a gente, né, fica feliz em poder participar, né, dessa situação em que o ser humano procura, né, superar os seus problemas, suas dificuldades e ser uma nova pessoa, né? E a gente tem assim colhido muitos resultados positivos, né? Pessoas que ficaram, né, 3.000 horas, inclusive, lá na ALAS e saíram, né, abençoados. Então, também foi um resultado que muito nos gratifica por isso. Muito bem. É importante, então, a gente conhecer, né, um pouco dessa instituição, as pessoas que estão nos assistindo também, tendo uma visão do que é a Associação Luterana de Ação Social, o seu propósito, né, de trabalho, de cuidado para com o próximo, a necessidade, né, atender a necessidade de cada um. E eu fico feliz pela sua aceitação de estar com a gente aqui hoje, falando um pouco do seu trabalho, falando um pouco da ALAS também, né? Então fica aqui a minha gratidão e abro esse momento final aqui do nosso bate-papo para as suas considerações finais, né? Alguma coisa ainda que necessita ser falado, e deixa esse momento então para as suas considerações finais. Pois é, pastor Luiz, você me abriu a cabeça e eu realmente me motivei a dizer tudo isso que eu disse, mas ainda
talvez teria muitas outras coisas que a gente poderia falar. Quem sabe um outro, né, posso até dizer que eu falhei em alguma coisa. Mas o importante, né, Pastor Luiz, fica para nós sempre, eu carrego isso comigo. A palavra de Jesus, né, em João capítulo 13, assim como eu vos amei. Então, nós carregamos o amor de Deus. E eu assim sou professor, em certo sentido, dos estagiários de serviço social. E um dos pontos assim do serviço social é aonde você está, você tem que fazer uma leitura, né? E essa leitura é do ambiente, né? Como será a sua intervenção. E nós precisamos, né, exercitar de olhar para o ser humano no todo, né? E ver aonde está faltando alguma coisa e no que eu posso ajudar. Jesus foi assim, né? Uma hora ele curava um cego, uma hora ele curava um paralítico, outra vez um leproso. Às vezes ele, né, dava uma xingada nos fariseus. Era isso. E assim também é a gente, né? Aonde a gente está é amar a pessoa, é receber a pessoa assim como ela é e dar aquilo que você tem, né? Assim como também nós, né, não somos perfeitos, nós somos acolhidos por Deus, e isso é que nos compromete. Como Deus nos aceita, né, assim como nós somos e nos restaura, nos resgata e nos reenvia, assim também nós precisamos ter essa prática. E isso é algo que faz parte do cristão, né, de olhar para a pessoa e dizer: no que eu posso lhe servir, e não esperar como é que você vai me servir, que esse é o natural, é humano, né? Mas a fé, ela pensa diferente, ela se coloca no lugar da pessoa, e é isso que a gente faz. Então, a Alas, eu quero assim agradecer muito nessa oportunidade, que Deus abençoe o seu trabalho. Eu fiquei assim muito feliz de saber que você está aproveitando o seu dom, e também essa oportunidade, essa lacuna de a gente refletir como igreja em outro ambiente. E você está dando essa oportunidade de trazer, né, essas informações assim pertinentes, né, e isso nos abastece também a nossa fé. E não é só, né? Não é só a palavra de Deus, mas a palavra de Deus tem que ser vivenciada, né? Ela tem que ser aplicada, ela tem que ser experimentada. E você está fazendo muito bem, que Deus continue, né, lhe abençoando. E a Alas fica à disposição para visitar, para conhecer, para compartilhar, e também, né, tem espaço também para os voluntários, né? Isso é muito importante, né? A ajuda comunitária, ela é muito importante para até as pessoas também não só conhecerem lá, mas poder vivenciar o dia a dia das pessoas que estão ali também, né? Uma das coisas que me frustra muito na Alas, né, completando uma coisa que eu devia ter dito antes, os pedidos que aparecem na Alas para exames, consultas, né? Essas patologias, muitas vezes crônicas até, e que não tem atendimento, né? E é difícil, a espera, a angústia. As pessoas passam um ano e meio, 2 anos lá esperando cirurgia, e não acontece. Então, aí eu acredito que é algo que eu coloco, né, como desafio para a comunidade geral, dos especialistas, dos profissionais da área da saúde, especialmente, de se colocar, né, à disposição. Eu sei que tem muitos profissionais, né, mas de a gente ter assim um contato, ter um cadastro, para que essas pessoas também venham a nós, pode utilizar a Alas, porque a gente, olha, todo dia, toda semana eu recebo pedido, né? Me arruma uma consulta, me arruma um exame, me arruma um médico, me arruma uma internação, e a gente fica triste porque às vezes não tem como ajudar, né? Não tem como ajudar. Muito bem, pastor. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Eu quero encerrar esse momento novamente dizendo algumas palavras do apóstolo Paulo aqui. Estejam sempre alegres, orem sempre, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Então, além da minha pessoa, convoco a você que está assistindo essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, a também orar por essa instituição. A Alas precisa da sua oração, as pessoas que são acolhidas ali precisam da sua, da minha, da nossa oração, e que Deus continue abençoando nessa instituição que tanto tem servido ao próximo e vai continuar assim até quando o Papai do Céu continuar permitindo. Tá legal? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.